Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal, a mais um momento de reflexão através da palavra que o Senhor me pediu para entregar para você. Hoje nós vamos conhecer juntos a história de José do Egito. A história de José do Egito ela é uma história fascinante. Ela nos faz perceber quão grande é o amor de Deus por nós. Nas mais diversas situações que nós passamos, o quanto Deus está presente em cada detalhe da nossa vida. José, ele era filho de Jacó e ele foi concebido ainda na velhice. A história da Bíblia conta que José, ele foi fruto de um milagre, porque a esposa de Jacó, ela era estéril. E ele já tinha outros filhos, ele já tinha outros 9 filhos. E José, ele era o filho mais amado, né? Porque ele era o filho mais novo de Jacó. Então, ele era o filho que Jacó mais amava. E certa vez, Jacó deu uma túnica para José. E foi nesse momento que os irmãos de José começaram a perceber que o seu pai amava mais a José do que a todos os outros irmãos. E aí eles começaram a sentir inveja de José, porque José era o filho mais amado. E José costumava ter muitos sonhos, ele sonhava muito. E ele tinha, toda vez que ele sonhava, ele contava para os seus irmãos e para a sua família o que tinha acontecido nos sonhos. Certa vez, ele sonhou que estava com seus irmãos apanhando feixes. E nesse momento, durante o sonho, o feixe que José estava colhendo se levantou e o feixe dos irmãos de José começaram a prostrar-se diante do feixe que tinha se levantado. Ou seja, o feixe de José se levantou e o feixe dos irmãos começaram a se prostrar diante do feixe de José. E aí, quando ele foi contar que tinha tido esse sonho para sua família, logo ele foi repreendido. E os irmãos que já sentiam inveja dele começaram a passar a não gostar mais ainda dele, né? E começaram a rir, né? Onde é que nós vamos nos prostrar diante de ti? E José, por aí se passou, né? Essa história do sonho e tudo mais. E certo dia, os irmãos, eles estavam apacentando ovelhas no campo. E Jacó pediu para que José fosse encontrar os seus irmãos. E quando os irmãos avistaram José, começaram a traçar-lhe um plano. Eles queriam matar José e dizer ao pai deles que José tinha sido morto por qualquer outro animal. E aí Rúben, um dos irmãos de José, disse: não, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos derramar sangue inocente. Então tinha um poço próximo de onde eles estavam. E a ideia de Rúben foi colocar José dentro do poço, porque ele tinha a intenção de depois retirar José de lá. Então os irmãos concordaram com a ideia. Jogaram, né, José dentro desse poço e aí foram comer. E avistaram alguns ismaelitas que estavam vindo em uma carruagem e indo para outra cidade. E aí tiveram a ideia de vender José. E venderam José. Então eles pegaram a túnica de José, sujaram a túnica de José de sangue de uma ovelha que eles tinham matado e levaram para o seu pai, dizendo que ele havia sido morto. Jacó chorou tanto por diversos dias, sentindo muito a perda do seu filho mais amado. E aí José, ele foi levado para o Egito. E ele foi acusado inicialmente de tentar, né, deitar-se com a esposa de um dos grandes do exército.
e foi mandado para a prisão. E na prisão, ele também interpretava sonhos. Ele era um bom intérprete de sonhos. E José passou diversos anos na prisão, acusado injustamente. Até que um dia, o rei, o faraó, teve um sonho. Ele sonhou que estava às margens do rio, e às margens do rio ele avistava 7 vacas gordas, vistosas, vacas bonitas. Ao mesmo instante em que ele avistava essas 7, outras 7 ele começou a avistar. Só que dessa vez eram vacas magras, eram vacas feias. E essas vacas estavam magras e com fome e começaram a comer as vacas gordas. Ele acordou assustado, voltou a dormir, e no mesmo instante que ele voltou a dormir, teve outro sonho. E ele sonhou que haviam 7 espigas grandes, com vários caroços, bonitas. E ao mesmo instante ele via também 7 espigas magras e queimadas do vento. E as espigas magras, elas começavam a comer as espigas grandes e bonitas. E aí ele chamou todos os magos, todas as pessoas do reino que fosse capaz de interpretar sonhos. Mas ninguém foi capaz de interpretar o sonho que ele teve. Até que o copeiro lembrou de José, que estava na prisão. Então o rei pediu que buscassem José, para ver se ele seria capaz de interpretar o seu sonho. E quando José chegou, ele disse: "Seis que é capaz de interpretar sonhos, será que você pode interpretar o meu?" E José disse assim: "Eu não sou capaz de interpretar sonhos. É Deus quem interpreta." Ou seja, nesse momento ele disse que o que ele fazia, ele não fazia porque ele era capaz de fazer. Ele fazia porque Deus o capacitava para fazer. Porque Deus fazia com que ele fizesse. E aí o rei começou a contar ali o sonho, e ele logo foi capaz de interpretar. Ele disse que Deus estava dando para o faraó uma visão de futuro, uma visão de tudo aquilo que estava prestes a acontecer em todo o Egito. Então ele disse que as vacas gordas, assim como as espigas bonitas, eram 7 anos de prosperidade, de muita fartura diante de todo o Egito. Já as 7 espigas magras, assim como as 7 vacas magras, eram 7 anos de muita fome no Egito. E José ele não era capaz de fazer só aquilo que lhe mandavam. Ele sempre fazia muito mais do que as pessoas o pediam. Então, além de ele interpretar o sonho, ele disse assim: "Eu posso lhe dar uma dica? Durante esses 7 anos que haverá muita fartura, você poderia destinar alguém responsável em todo o reino para poder guardar um pouco dos mantimentos para esses 7 anos que virão de fome." Então, o faraó começou a pensar: bom, ele foi capaz de interpretar o meu sonho, aquilo que ninguém foi capaz de fazer em todo o meu reino. Diante de todo o Egito, ninguém foi capaz de interpretar o meu sonho. E, além dele interpretar, ele está me dizendo o que eu posso fazer. Então, ninguém melhor do que ele a fazer isso. Então, o faraó destinou José para que fosse governador. Então, ele fez o que havia sido dito, a sugestão que ele havia falado. Durante esses 7 anos, realmente foram 7 anos de muita fartura. E eles começaram a guardar, né, os mantimentos. E quando chegou esses 7 anos de muita fome,
o Egito estava preparado para enfrentar essa fome. Só que essa fome, ela não atingiu só todo o Egito. Ela atingiu várias outras regiões, inclusive a região em que José morava. Por isso que os irmãos dele, né, foram até o Egito para comprar mantimentos. E chegando lá, logo José os reconheceu. José se segurou nesse momento para que não chorasse na frente dos seus irmãos e disse que eles eram espiãos. José os acusou de ser espiãos. E eles disseram que não era, eles estavam ali apenas comprando mantimentos. E aí, para garantir, né, que José, na verdade, ele não pensava em nenhum momento em fazer justiça. Ele ficou irado, ele ficou transtornado, afinal ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Mas mesmo assim, seu coração, ele não queria fazer justiça, ele queria dar uma lição aos seus irmãos. Lição é diferente de justiça. E aí, os irmãos começaram a dizer que tinham outro irmão, né, que o seu irmão mais novo chamava-se Benjamim, porque depois de José, né, Jacó ainda teve outro filho, que era Benjamim. E aí, José disse assim: como prova de que vocês não são espiãos, vão lá e tragam o irmão de vocês mais novo. Chegando lá, Jacó não permitiu que trouxessem, porque ele era o filho mais novo que tinha. Tinha medo de acontecer a mesma coisa que tinha acontecido com José. Mas aí os irmãos disseram que iriam defender Benjamim. Prometeram a Jacó que trariam Benjamim de volta. Chegando lá, José preparou-lhes um banquete, recebeu-lhes com um banquete e pediu para que um dos seus empregados colocasse dentro da bolsa de Benjamim uma taça. E quando eles foram saindo, encontraram a taça, né, que supostamente Benjamim teria furtado da casa de José. E José ordenou que prendessem Benjamim. E aí, nesse momento, os irmãos pediram que não prendessem Benjamim, porque o seu pai iria se sentir muito triste. E que era o filho mais amado de seu pai. E pediu que pudesse prender qualquer um deles, dos outros, menos Benjamim. E aí, nesse momento, José percebeu o arrependimento dos irmãos. Então, foi para o seu quarto. E a Bíblia nos conta que ele chorou muito, que era possível ouvir em todo o Egito o choro de José. Então, ele contou para os seus irmãos quem ele era. Os irmãos ficaram chocados, né, que ele tinha chegado nesse patamar. Então, ele pediu que trouxessem toda a sua família, e toda a sua família viveu próspera, né, próximo de José, e recebeu uma das melhores terras, foi morar em uma das melhores regiões. E essa é a história de José do Egito. Uma história fascinante de um menino que tinha sonhos. Só que o problema dele era que ele contava esses sonhos para as pessoas erradas. E muitas vezes a pessoa errada pode ser um parente próximo seu. Nossos sonhos nós devemos contar a pessoas que também são capazes de sonhar como nós. Porque pessoas que não são capazes de sonhar como a gente, elas vão ouvir, né, o nosso sonho e no final ou vão pensar ou vão dizer assim: essa pessoa ela não é capaz de fazer tudo isso. É só mais um sonhador. E Deus, Ele quer que nós sonhemos. Nós sonhemos com a prosperidade. Que nós sonhemos com dias melhores. Que nós façamos tudo o que nós precisamos para que nós possamos almejar tudo aquilo que nós queremos. Nós não podemos ser capazes
de sonhar e não realizar. Se nós somos capazes de sonhar, nós também podemos realizar. Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos decidir onde nós queremos estar. Mas nós não podemos nos esquecer que assim como José passou por todo esse processo, às vezes nós vamos ter que passar por processos doloridos. Muitas vezes a gente compra uma casa linda. E essa casa, na maioria das vezes, para quem trabalha, né, para construir essa casa ou para comprar, para financiar, não sei, ela é fruto e sinal de muito esforço. Mesmo assim, alguém vai chegar e vai dizer assim, foi muito fácil, né? Nossa, olha só que casão. Rapidinho você construiu, rapidinho você comprou. Só que as pessoas não entendem o que existe nesse intervalo desse rapidinho. Nesse intervalo desse rapidinho, nós trabalhamos noites, dias e madrugadas. A gente pega os nossos dois joelhos, coloca no chão e ora. A gente agradece por aquilo que passou. Muitas vezes, dentro desse rapidinho, existem dores que só nós conhecemos. Existem coisas que só nós somos capazes de fazer. E tudo isso que aconteceu na vida de José só foi possível porque ele tinha o Espírito de Deus com ele. Porque em todos os momentos, Deus estava do lado dele, auxiliando para que todas essas coisas fossem possíveis. Por que ele não pegou os seus irmãos e tornou-os escravos? Assim como os irmãos o venderam. Por que ele não pegou os seus irmãos e colocou-os na prisão? Ele poderia ter feito tudo isso. Ele tinha poder para fazer isso. Mas ele não quis. Porque ele tinha o Espírito de Deus. E as pessoas que possuem o Espírito de Deus, elas são capazes de perdoar. Elas são capazes de fazer ao contrário. Elas tornam aquela dor imensa que elas tinham em alegria, em aprendizado. Então espero que você, assim como eu, tenha aprendido muito com a história de José. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Tenham todos uma excelente semana. Tchau e até o nosso próximo vídeo.